Queria ler com você um dos textos mais conhecidos da Sagrada Escritura, Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus capítulo 18, versículos de 18 a 20. Essa semana estava com a minha filha no carro e a gente estava ouvindo os arrais. Mateus 28, 18 a 30. 18 a 20, não tem 30. Mateus 28, de 18 a 20. E a gente estava ouvindo os arrais no carro. E eu estava ali, né? Torne meu sofrimento em testemunho. Mergulhando naquela unção ali. Aí quando terminou, a Isabela falou assim: papai, você pode ligar para o tio Maia? Quero falar com ele. O Maia é o presidente da Mais, amigo nosso, lá de casa, gente amiga lá de casa. E eu falei: o que você quer falar com o tio Maia, filha? Ela falou: eu quero falar com o tio Maia, você pode ligar para ele? Eu falei: tudo bem. 5 anos, né? Está reinando desse jeito. Aí eu liguei, o Maia estava, acho que lá em Recife. E ele atendeu: fala, mano. Aí eu falei: mano, a Isabela pediu para eu te ligar porque ela quer conversar com você. Aí ele: oi, Isabela. Já muda a voz, né? Oi, Isabela. Aí ela falou assim: tio Maia, você pode trazer o Metallica para tocar no Converge esse ano? Aí eu olhei assim. Falei: filha, a gente está ouvindo os arrais, é música santa. É, porque eu quero cantar com eles igual eu cantei com a Resgate, tio Maia. Eu queria que você trouxesse o Metallica para me cantar Entelite com eles. Já começou a fazer assim. Aí o Maia ficou sem reação, rindo do outro lado. Falei: Maia, pode deixar que eu resolvo aqui. Eu desliguei. Pensei assim: o que eu falo para Isabela? Porque Metallica é massa, né, cara? Aí eu fiquei pensando assim, falei: filha, tio Maia não pode trazer o Metallica no Converge. Aí ela: por quê, papai? Eu falei: porque é muito caro. Muito caro. Aí ela falou assim: mas eu tenho umas moedinhas lá no meu cofrinho, eu ajudo a pagar. Aí eu: filha, não dá para pagar, é muito caro. Sem contar que o papai fica desempregado se isso acontecer. E foi muito engraçado assim, mas a Isabela gosta mesmo de Metallica e eu me sinto muito orgulhoso disso. Mas aquilo me fez pensar um pouco sobre o santo e o profano. E aí eu comecei a pensar assim: cara, esse negócio é estranho, porque a gente parece que é treinado em algumas coisas. A gente, por exemplo, a gente pode comer, a gente pode ouvir música do mundo. Aliás, a gente não pode ouvir música do mundo, a gente só pode ouvir música gospel. Mas a gente pode almoçar no restaurante de um dono do restaurante que é do mundo. Então eu estou comendo comida contaminada. Só posso almoçar em restaurantes, só posso comer em restaurante de quem é crente. Aí eu vou comprar roupa, eu só posso comprar roupa de quem é crente. Eu não posso comprar roupa lá daquela confecção que, enfim, o dono é do mundo. E eu comecei a entrar em crise. Eu vou andar pelado, vou comer coisa de horta que eu plantar em casa, e vou plantar em oração, consagrando a semente. Porque se meu cachorro vai lá e faz xixi na horta lá, já contaminou a semente. E por aí vai, e eu comecei a entrar em crise. E aí, por fim, essa semana eu postei um texto no Facebook. Na verdade, tentando falar um pouco sobre a relação entre fé e ciência, a partir de uma palestra que eu ouvi, que me deixou pensando muito. E aí começaram a vir alguns comentários, e eu não sou muito de rebater comentário, porque eu já aprendi que não presta isso.
A gente só passa a raiva do lado de lá e fica com raiva da pessoa. Então, mas eu não sei porque cargas d'água eu comecei a responder, eu achei legal no começo ali, e a conversa acabou indo para uma discussão que não tinha nada a ver com o que a gente tinha falado, com o que eu tinha escrito no primeiro momento. E a conversa caiu para a questão doutrinária. E assim, alguns posts, até um determinado momento a conversa ficou ali nos comentários embaixo, depois a coisa foi para o particular, e aí começaram. E a gente, aliás, eu já me perdi na conversa, porque eu não sabia mais o que estava acontecendo ali. Eu sei que juntando essas duas coisas, eu tomei nessa semana uma decisão muito difícil de falar de algumas coisas. Eu acho que é difícil para todo mundo isso. Falar com honestidade. Falar sobre algumas coisas com honestidade é muito difícil. Primeiro, porque a gente se expõe. E segundo, porque às vezes a gente tem que falar algumas coisas que quem vai ouvir não vai gostar de ouvir. Né? Mas eu acho que está muito difícil para mim lidar com algumas coisas aqui dentro. E então, inspirado no Metallica, e no post dessa semana, eu fui meditar nesse texto, e nessa noite essa reflexão, talvez ela não tenha nada a ver com você, eu quero te pedir perdão se ela não tiver nada a ver com você, mas ela tem tudo a ver comigo. E uma outra coisa que eu tenho decidido nessa minha vida é pregar aquilo que está acontecendo no meu coração. E eu tenho tentado abrir mão das técnicas de homilética, das técnicas de pregação, e eu quero pregar aquilo que está no meu coração. Pelo menos eu prego para mim, e isso tem feito muito bom, tem feito muito bem para mim. Então eu queria dizer isso em caráter introdutório. E o texto é bastante conhecido, de Mateus 28, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus mesmo, Senhor, apesar do meu coração estar cheio dessas verdades que o Senhor já me disse ao longo dessa semana, mas eu não posso, dentro da honestidade, falar do que está no meu coração somente. E eu vou pecar se isso acontecer. Por isso eu quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia. E que, de alguma forma, como o Senhor tem ministrado o meu coração, o Senhor ministra o coração dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite. Que não seja aquilo que está no meu coração. Que venha do meu coração, mas que não tenha raiz no meu coração. Que a raiz seja a tua palavra. Que a origem seja a tua palavra. Que seja o Senhor falando em nome de Jesus. E por misericórdia eu clamo e te agradeço. Amém. Bom, a grande comissão, que é o subtítulo desse texto, não sei se você tem uma Bíblia que tem alguns subtítulos. Aliás, esses subtítulos eles não são do cânon, eles não são texto, eles são só para facilitar a nossa leitura, isso não está no texto original. Mas ajuda a gente a entender o que está naquela perícope. Perícope é esse trechinho que vem embaixo do título. E a perícope que a gente leu aqui se chama A Grande Comissão. E eu tenho para mim que a Grande Comissão, ela não é uma grande sugestão de Deus. Tipo assim,
É bom que você pregue o evangelho. Faça isso, vai fazer bem para a sua alma. Vai ser massa, vai ser uma bênção. Se eu fosse você, pregava o evangelho. Não, a grande comissão não é uma grande sugestão. A grande comissão é uma grande condição. Não temos escolha. Não é uma alternativa para nós pregar o evangelho. Ter a pregação do evangelho para nós, cristãos, como uma alternativa, ou, quando eu falo alternativa, eu estou falando assim, sabe quando você fica esperando aquela oportunidade de pregar o evangelho? Né? Se para você pregar o evangelho é uma questão de oportunidade, você não entendeu o evangelho. É como se a gente tivesse aqui o Zé e o Oscar no violão e a Kézia lá no piano, a Amanda na bateria, no carrom e a Rebequinha aqui e o Dani dando uma moral. E aí vai começar o louvor. E eles ficam olhando para a nossa cara. E a gente fala, ei, canta. Ele fala assim, canta se eu quiser. Aí você fala, o que você está fazendo então? Fala, eu gosto de ficar aqui. O que você está fazendo com esse violão pendurado aí? Eu gosto, dá licença, o violão é meu. Né? No caso do Zé, nem é meu. E eu ainda teria, como pastor, teria um argumento com ele, entendeu? Mas não é nada, é meu. É engraçado, mas se a gente pegar isso e transferir para o nosso modus vivendi teológico, é assim que a gente faz. A gente acha que a gente descobriu a roda quando a gente lê Calvino, quando a gente lê algum outro autor, e a gente fala assim, agora, quem quiser, vai ser quando eu quiser, do jeito que eu quiser, aonde eu quiser, como eu quiser. E qualquer coisa fora disso, não é o que eu quiser, então está fora. Você não entendeu nada, mas é isso que eu quis dizer. É essa confusão mesmo. A grande comissão não é uma questão de teologia, a grande comissão não é uma questão de oportunidade ou de movimento evangélico, de semana de avivamento, de cruzada evangelística, de seja lá o que for. A grande comissão é o que Jesus está fazendo. Desde antes da fundação do mundo. A gente precisa ler Mateus 28, de 18 a 20, junto com Gênesis 1, 2 e 3. E 4, eu puxo. O 4. Não tem como. A gente vê a grande comissão como uma coisa assim, tipo, agora Jesus ressuscitou e tal, e ele... Eu já vi gente falando assim, qual foi o último mandamento de Jesus? Ide pelo mundo. Está errado, isso não foi o último mandamento, foi o primeiro. Quando Deus criou o mundo, ele ali já tinha uma missão, uma grande comissão. A grande comissão de sede fecundos, multiplicai-vos, dominai sobre a terra, sujeitai-a, mandato cultural. A gente foi criado, como o Daniel ministrou aqui, foi muito profunda essa ministração, e predestinado, Paulo usa essa expressão, mas a gente foi criado a partir de Jesus, para ser como tal. E como a gente é criado a partir de Jesus, e a gente é predestinado a partir dessa imagem de Jesus, ou seja, para traduzir quem é Jesus, está implícito nisso, que a gente tem uma missão, porque o Filho, ele é a personificação da missão de Deus. Alguém já disse que Deus, antes de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. Né? Porque a teologia cristã vai ensinar a gente que Jesus é o penhor da criação. O que é um penhor da criação? Ele é aquele que sustenta toda a criação.
Ele é a garantia da criação. E Paulo vai escrever que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é, então, ele é o princípio, ele é o primeiro, o último, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, em Apocalipse. Ele é. E como diz os Arrais, o que Cristo oferece, ele é. Então, queridos, essa noite a gente precisa ir um pouquinho mais fundo nesse texto. E para a gente não se perder nisso, o tema para a nossa meditação é a verdadeira missão da igreja. A verdadeira missão da igreja. E então a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa dar uma examinada nesse texto. E esse texto começa de uma forma interessante, curiosa, que Jesus fala assim: toda autoridade me foi dada. Primeira pergunta é: Jesus Cristo é Deus? Se ele é Deus, por que ele precisou ser autorizado por Deus? Por que ele diz: toda autoridade me foi dada? No texto original, me foi dada. É literalmente isso. É literalmente isso. Ele fala: eu fui autorizado pelo meu Pai para isso que eu vou dizer agora. Jesus Cristo, ele é Deus, mas ele também é homem. E como Deus, ele tem toda a autoridade. Mas tem uma questão aqui. Para que Deus pudesse falar com a gente, pudesse se relacionar com a gente, ele se fez homem. Porque homens lidam com homens. Homens não lidam com Deus. E Deus não lida com homens. Todas as vezes que um homem viu alguma coisa mais próximo de quem Deus é, ou ele morreu, ou ele entrou em pânico. Por exemplo, Isaías capítulo 6, quando ele viu que era Deus, aquela visão que ele relata, quando ele se deu conta, não importa se era um sonho, se era uma visão, dane-se o que era, não estou preocupado com isso. Mas quando ele diz: no ano da morte de Reusias, eu vi o Senhor assentado, e o Senhor ali é Iavé, a palavra hebraica, é o Deus, é Deus na sua essência, na sua natureza. Então, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele descreve aquilo e a sua reação é: ai de mim, estou perdido. A palavra perdido ali, queridos, não é assim, eu não sei o caminho de casa. É assim, a casa caiu, eu vou morrer. Ficou apavorado. E todos os outros profetas que eu conheço, quando viram alguma coisa, Moisés, por exemplo, naquela teofania lá da sarça e tantas outras coisas, apavorado. E dê graças a Deus de você não estar tão perto dele assim, senão você ia morrer. Porque a glória dele ia consumir você. Então como é que ele se fez? A Bíblia diz que ele, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a nossa forma para falar com a gente, para lidar com a gente. Por isso, Cristo reúne essas duas naturezas. Ele é Deus e ele é homem. E como homem, ele precisa ser autorizado. Porque na natureza divina ele é autoridade, mas como ele se limita à natureza humana, ele precisa ser autorizado. O que isso tem a ver com você? Isso tem a ver com você o seguinte: que a grande comissão é Deus trazendo sobre nós novamente, nos autorizando novamente a refletirmos a imagem original de Deus, tal qual era lá no jardim. Isso é muito grave. Isso é muito sério.
Porque isso traz a gente, coloca a gente de volta diante de uma escolha, de uma questão. Tomarás de todo fruto, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal não tomarás. Uau! Então a primeira coisa que a grande comissão faz é colocar a gente de volta diante dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, ou, se você preferir, a árvore do pecado. E isso começa a abrir a minha cabeça, porque eu começo a perceber que a grande comissão, a autoridade que Jesus traz para a gente nessas palavras, porque ele é autorizado para dizer, indo por todo mundo pregar o evangelho, para designar a verdadeira missão da igreja, ele é autorizado para poder autorizar. E nessa autorização, ele nos coloca diante de escolhas. Sobretudo sobre a escolha de ser aquilo que a gente acabou de cantar aqui, de ser novamente imagem e semelhança de Cristo. Que Paulo, citando mais uma vez aqui o que o Daniel falou, ele diz que nós somos predestinados para ser conforme essa imagem. Então a primeira coisa que você precisa entender aqui essa noite é que ser cristão significa ser como Jesus. Você fala, eu sei disso. Será? Eu não sei o que significa plenamente. Admito. Porque isso é muito sério. Porque ser como Jesus, e a gente vai ver o que significa isso, Jesus ensina para a gente o que é ser como Ele, mas ser como Jesus é confrontar todos os dias o nosso senhorio sobre a nossa própria vida, submetendo a nossa vida a Jesus. Sabe aquela historinha de santidade? Gente, nós estamos brincando com a santidade. Nós estamos brincando com fogo, literalmente. Nós somos herdeiros de uma geração relativista que questiona antes de obedecer. A gente analisa tudo para tentar tirar uma conclusão. Uma geração científica. No post que eu disse que eu escrevi, uma das coisas que eu escrevo é isso, que a ciência, ela analisa as partes para ver se é possível chegar a um todo. Enquanto a fé, ela parte de que há um todo, um absoluto, para então dar significado às partes. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente para diante de algumas coisas, a gente analisa. Por exemplo, a gente vê uma situação de pecado, usando o exemplo aqui, fala assim, irmão, será que é pecado mesmo? Vou ligar para o pastor. Pastor, estou pensando em fazer isso. Pode. E você espera que o pastor vá autorizar você ou desautorizar você. Você já recebeu uma ligação, pastor, foi muito engraçado essa ligação, essa foi sensacional. A pessoa me ligou, e eu estou ouvindo no fundo um barulhinho assim, ó, bzzz, tipo dentista, sabe? No celular, assim. E eu estava no carro, e aí o som do Bluetooth do carro é bem nítido, assim, né? E aí, a pessoa, pastor, é pecado fazer tatuagem? Você entendeu já ou não? Tipo, eu vou falar que não, o cara já está rabiscando, mano. Ele não estava no dentista, certeza, mano. Eu falei, desde que não seja a minha foto, a foto da minha esposa, a foto dos meus filhos, você faz o que você quiser, o corpo é seu, o braço é seu. Não foi exatamente assim, mas foi quase isso. Só que, traduzindo, isso é um exemplo banal, mas isso se aplica a questões muito mais profundas, queridos. Sabe?
A autoridade que a gente recebe de Jesus, ela não se trata somente assim daquela autoridade para enfrentar demônio, para expulsar demônio, mas trata de submissão ao governo de Cristo na nossa vida. Submissão completa. Que é a submissão outorgada a nós lá na criação. E um outro aspecto dessa autoridade, que é o que Cristo vai trabalhar aqui, é o poder do testemunho para a pregação do Evangelho. É dar sentido ao Evangelho. E aí a gente cai no segundo problema, que eu já falei do primeiro. Qual que é o segundo problema? É a falta de credibilidade. Ou seja, ou eu não me vejo autorizado para falar do Evangelho, a gente usa, vou mudar essa palavra autorizado, eu não me sinto capaz. Certo? Eu não sei falar do Evangelho. Ou eu não falo porque eu não tenho moral para falar. Esse é o nosso, esses dois problemas que a gente tem. Né? E aí a gente acaba então não invocando essa autoridade. Só que o que a gente não se dá conta é que essa autoridade não vem do nosso desempenho. Não é fruto do nosso desempenho. Toda autoridade me foi dada. E ele agora autoriza os seus discípulos. Essa autoridade vem de Jesus. Então, preste atenção, vai comigo no meu raciocínio. Qual que é o nosso grande problema? É que a gente se percebe como crente, mas a gente não se percebe como Jesus. Esse é o nosso problema. A gente se percebe convicto na nossa teologia, na nossa dogmática, na nossa liturgia. Nós somos excelentes nisso. Nós somos excelentes apologetas. Mas quando se trata de ser como Jesus, a gente passa a ter problema. Porque a gente não sabe, porque a gente não conhece, porque a gente não tem moral, porque a gente falta oportunidade. E aí, queridos, esse negócio vai virando um problema, porque a obra missionária de Deus, ela não começa aqui em Mateus 28, ela não começa na grande comissão. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, que o sangue de Jesus é conhecido desde antes da fundação do mundo. E essa expressão é uma expressão para dizer que Deus está em missão desde antes da fundação do mundo. E se Deus está em missão desde antes da fundação do mundo, significa que, independentemente de você se ver capaz ou não, Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando, sabe para quê? Não é para colocar gente dentro da igreja, é para converter pessoas a Cristo. Deus não está trabalhando para mandar gente para a classe de doutrinas básicas, ou para o seminário. Deus está trabalhando para converter pessoas a Cristo. Porque o plano de resgatar perdidos é de Deus, não é da igreja. Sabe? E tem uma coisa mais pesada ainda. Em Mateus 16, Jesus tem uma conversa com os discípulos, ele fala assim: como é que o povo está dizendo que eu sou aí? Uns estão dizendo que o senhor é João Batista, Jeremias, Elias, os profetas aí. Esse jeitão seu aí está deixando o povo meio confuso. É isso que ele estava dizendo. E aí ele falou assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí o Pedro: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele: ó, mandou bem, Pedro. E aí ele fala uma coisa incrível, ele fala assim: você é bem-aventurado, porque essa sua convicção é fruto do Espírito Santo. Não é carne nem sangue quem tu revelar, mas meu Pai que está nos céus. E aí ele fala assim: eu te digo, Pedro, que eu edificarei a minha igreja a partir desta verdade. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Então a pergunta é: quem edifica a igreja?
Resposta: é Jesus. Então por que nós estamos tão preocupados em dizer para o irmão que ele está errado na teologia dele, que ele está errado porque... Sabe por que ele fala em línguas? Porque ele tem dom de profecia? Não, porque nós temos que defender a igreja. De quem que nós temos que defender a igreja? Dos falsos profetas. Esse povo infiltrado. Sabe o que é falso profeta? Presta atenção nisso aqui. Se você não aprendeu isso ainda, você precisa aprender hoje, em nome de Jesus. Falso profeta é quem nega a Trindade, quem nega a natureza de Cristo e quem nega a natureza das Escrituras. E quem nega a igreja. Esse é o falso profeta. Falso profeta é quem nega a Trindade, quem nega a natureza, a dupla natureza de Jesus, porque vai negar o sacrifício de Jesus, quem nega a autoridade das Escrituras e quem nega a igreja. Fora isso, a única coisa que difere você dele é a forma como ele lê as Escrituras. O mesmo sujeito que ora decanta a labachúria e que diz, eis que te digo, é o sujeito que lê as Institutas, que só canta hino da harpa, a tia do coque, e por aí vai. É a mesma coisa. O que muda é a cultura, o ambiente e a história dele dentro da igreja. Se ele não nega a Trindade, se ele não nega a dupla natureza de Jesus, se ele não nega a autoridade das Escrituras, se ele não nega a natureza da igreja, ele não é falso profeta. O nome disso é juízo. E quem julga a igreja, quem edifica a igreja é Jesus, não é você. Em nome de Jesus, aprenda isso. Aí, a partir disso, você tem liberdade. Aí eu gosto mais, eu acho que o jeito mais sério de ler a Bíblia é o modo como os calvinistas leem a Bíblia. Beleza, você é bem-vindo aqui na nossa igreja. Mas nós não batemos no peito porque nós somos calvinistas. Não, nós somos mais crente, então, do que o... Gente, tem um pessoal da PIB aqui essa noite, em nome de Jesus, eu vou pregar lá sábado que vem. Gente, nós estamos em desvantagem. Sabe quantos jovens tem lá agora? 2.000. Olha para nós. O que te leva a crer que você tem mais vantagem quanto a eles? Ah, pastor, a teologia aí é melhor. Será? Não sei. Bernardo acho que é. Fica aqui 3 anos, Bernardo. 3 anos. Você vai ver que você está errado. Com todo respeito. E aí você vai mudar de igreja. E aí você vai ficar lá mais um tempo. Você vai ver que lá também está ruim. Porque a gente quer ser crente, a gente não quer ser como Jesus. E Jesus é o cara que chamou tanto esse como aquele. Eu sei, essa sua cara de desânimo é a mesma cara que eu fico quando eu leio essas coisas. Mas é o que Jesus ensina. É o que está na Bíblia. Não existe teologia na Bíblia. A teologia é uma tentativa de ler a Bíblia. A Bíblia é um livro de teologia, a Bíblia é um livro de fé. É diferente. Teologia se faz com fé. Se não tiver fé, você não vai fazer teologia. Pelo menos teologia bíblica. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Mas vamos avançar mais um pouquinho que você vai entender melhor. Confie em mim. Aí a gente cai no terceiro problema que eu anotei aqui. Tá bom, pastor. Então, você como Jesus... E Jesus, então, o sangue dele é conhecido desde antes da fundação do mundo, certo? Certo. Então, a teologia da predestinação é verdade. É verdade. É bíblica. Bem-vindo. Bem-vindo ao calvinismo. Então, não precisa evangelizar.
Porque se Deus já sabe quem vai ser salvo e quem não vai, certo? Então, para que evangelizar? Aliás, não digo nem evangelizar. Eu não preciso nem ser crente. Porque na última hora Deus vai me chamar, ou não. Né? Mas graças a Deus minha mãe é crente, ora por mim todo dia. Minha tia da Assembleia de Deus, a tia do Coque. E então eu estou garantido. E aí a gente vai assim. Só quero lembrar você que o mesmo Deus que decretou quem são os eleitos, decretou também como os eleitos vão se dar conta de que são eleitos. E a igreja entra não no quem são os eleitos, porque só Deus sabe. Mas a igreja é o decreto de Deus de como os eleitos serão chamados, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você não pregar, o eleito não vai saber que é eleito. E o mesmo Deus que decretou quem é, decretou como. Onde? Aqui. Acabou de ler. Então você não tem alternativa. E aí a gente vai perceber a profundidade e a seriedade do que significa ser igreja. E Pedro vai dizer que essa tarefa era a tarefa que anjo queria fazer, gente boa. Anjo queria fazer. Se eu fosse anjo, eu ia falar: Deus, você tem certeza que vai deixar com aquele povinho mequetrefe? E aí eu ia ouvir então Deus falar uma coisa. Deus deve ter falado isso para muito anjo. Eu vou dizer assim: meu filho, o anjo, você não é a minha imagem e semelhança. Você não traduz quem eu sou, você só traduz quem eu posso fazer. Então fique no seu lugar, bata as suas asinhas para longe de mim e carrega essa flechinha com ponta de coração. Eles foram criados à minha imagem e semelhança. Somente eles podem revelar quem eu sou. O meu filho é um deles. Logo eu sou um deles. Isso é muito grave, queridos. Isso é muito grave. E parece que a coisa só vai complicando para o nosso lado, porque a gente começa então a viver, como eu estava dizendo, essa coisa assim de esse movimento da igreja. Vou confessar uma coisa para você, que me deixou muito triste. Esse dia eu estava conversando com o reverendo Juarez sobre o trabalho aqui da juventude, né? O Juarez não poupa palavras para me elogiar. Davi é o pastor mais lindo que eu já tive. Só falta ele falar isso, né? Muito bom o trabalho com a juventude. Como é que está lá, reverendo? Eu falei: tá bom, pastor, tem que ver, tem que ir lá um sábado lá. Você vê, nós estamos até deixando a luz acesa. Porque antes ficava apagada. Nós estamos deixando a luz acesa lá, pastor, agora. Aí ele falou: é mesmo? E a moçada está indo? Eu falei: a moçada está indo, tem que ver, tem dia que dá um povaréu lá. Oi! E aí eu me lembro quando eu cheguei aqui, a gente tinha bem menos pessoas se encontrando. Uma boa parte até não está aqui, infelizmente, mas vai voltar, foi dar um rolê ali, já volta, se Deus quiser, em nome de Jesus. Mas assim, de repente, gente nova começou a vir aqui. Quem é da old school aí, dá uma olhada em volta. Quantas pessoas você conhece? Tem alguns da old school aí. É ou não é? Gente nova. Amém? Quantos aqui essa noite são novos convertidos? Levanta a mão para mim. Pode levantar alto aí. Quantos são novos convertidos? Quantos se converteram há 3 anos atrás? Que está ali atrás, o Juliano. Que não tem nada a ver com nós, tem a ver com o Amor Comove. E graças a Deus está aqui. Não, digo que a juventude. Não é fruto direto do trabalho da juventude. Sabe o que aconteceu, gente? Tem ninguém novo aqui. Sabe quanto que a gente cresceu? 0%.
Crescimento é virtual. É crente que mudou de igreja. E eu preciso dizer em nome de Jesus para você que a missão da igreja não é reciclar pessoas. A missão da igreja é fazer discípulos, novos discípulos de Jesus. São todos muito bem-vindos. Sempre. Aliás, se tem uma coisa que eu tenho pago, como é que diz? Pago. Pagado é feio, não deve ser pagado. É pago. Eu tenho pago um preço muito caro, mas muito caro, porque eu tomei uma decisão na minha vida pastoral. Preste atenção nisso. Eu tomei a decisão de que essa igreja precisa ser lugar de prostituta, bandido, homossexual, ladrão, vagabundo. Eu estou pagando o preço de me expor diante, às vezes, da minha liderança. Porque eu acho que esse aqui é o lugar dessas pessoas. E eu não sou melhor do que eles. E Deus tem feito coisa nova. E tem muita gente aqui essa noite que sabe muito bem do que eu estou falando. Porque essa é a verdadeira missão da igreja. É fazer discípulo de Jesus. Então é muito bom quando a gente cresce virtualmente, mas a gente também precisa crescer como na nossa missão, no nosso compromisso. Você precisa falar de Jesus para as pessoas. Você precisa falar do amor de Deus para as pessoas. Porque senão você não está sendo discípulo de Jesus. Você está sendo crente. E crente, a Bíblia diz que até o nosso querido capiroto é. E vou dizer que é mais crente que você. Porque quando Deus bate o pé, ele enfia o rabo entre as pernas e abaixa o chifre. E a gente argumenta teologicamente com Deus. Como Jó fez. E a gente vai ouvir Deus falando assim: ô Jó, onde é que você estava quando eu fiz o mundo? Ô Jó, até o capeta é mais crente que você, Jó. Baixa a bola. O texto que a gente leu, diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Note, a palavra nações aqui é etnia. E então não implica necessariamente em outros países, mas outras culturas. É por isso que eu falei isso que eu acabei de, desse preço que a gente precisa pagar. É a cultura urbana, é a cultura indígena, é a cultura americana que tem aqui essa noite, é cultura, todas as culturas. Então quem que são os discípulos de Jesus? É gente de tudo que é tipo. Tudo que é tipo. Os discípulos de Jesus não são os eleitos. Os eleitos são os salvos de Jesus. O eleito só se torna eleito depois de se tornar discípulo. Como é que ele vai se perceber eleito de Deus se ele não for discípulo de Jesus antes? Se ele não for discipulado? Se ele não ouvir falar de Jesus? Então a primeira coisa aqui que Jesus nos autorizou a fazer é ir atrás dos discípulos. Por que Jesus usou a metáfora, foi buscar pescadores e disse assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens? Porque fora a pirapora, peixe não pula no barco. A pirapora é um negócio assim, uma anomalia da natureza. Normalmente o pescador tem que ir no alto mar, revolto, ou então passar horas sentado na beira do rio, com muriçoca picando as canelas, entendeu? Para pegar um peixe. Peixe você não bate no coxo igual a vaca e fala, e ela vem, pra você tirar o leite. O peixe você tem que ir lá e pescar. Tudo na Bíblia faz sentido, gente. Tudo faz sentido. Fazer discípulo é sair do seu lugar, da sua cultura, e entrar na cultura. Jesus mandou a gente para o mundo.
E a gente fica essa história. Aí eu ouço a minha filha falando, papai, traz o Metallica na igreja, eu estou em crise. Eu devia chamar mesmo se eu tivesse grana. Ou então eu vou parar de comer no restaurante ali da frente, se eu descobrir que ele não é crente, então eu vou me isolar do mundo. Porque não é o sabão prevalece sobre a sujeira. A luz prevalece sobre a água. O calor prevalece sobre o frio. O crente prevalece sobre toda e qualquer condição das trevas. É assim que funciona. Questão de física. Então ele fala aí de fazer discípulo de todas as nações. Como? E aí ele diz, usa duas palavrinhas, três palavrinhas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já parou para pensar o que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você sabe o que isso significa? Fora o que a doutrina te ensina. O que a doutrina ensina? Vou falar para você o que eu aprendi no seminário. Estava lá na aula. Aí, professor, hoje nós vamos aprender sobre como batizar. Que massa. Muita água, pouca água, água quente, água fria, imersão, dispersão, e fusão, seja lá o que for, confusão. E tinha um tanto de método de batismo. Nós somos presbiterianos. O que significa? Que nós batizamos por imersão. Quase que eu pensei, imersão é um amigo meu lá de Minas, o Emerson grandão. Imersão. Brincadeira, gente. O que é imersão? Aguinha na testa. Tá bom. Patrick lembra dessa aula, Patrick? Não sei se você lembra, Patrick Helenista, mas teve uma aula lá que eu levantei um furdunço lá por causa de batismo. Patrick, vocês vão me entregar na frente das minhas ovelhas? Não, aí eu perguntei assim, professor, mas como é que batiza? Ele falou assim, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu falei, tá, mas como que batiza? Ele falou assim, ó, eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fala amém no final. Eu falei, mas tá, e daí? Você não está entendendo. Você batiza em nome do Pai. E acabou a aula. E eu não aprendi o que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu aprendi a doutrina do batismo. E nós batizamos assim. Não? O mais que ele explicou é imersão, porque lá no Antigo Testamento, o Senhor diz que aspergirei água pura sobre vós, e aquela coisa toda. E aí se tem lugar que não tem água, tem lugar que é muito frio, tem lugar que... Aí vem aquelas coisas todas. E eu não aprendi o que significa batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E um dia alguém me perguntou, pastor, por que você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aí eu falei aquilo que o Patrick odiava falar. Veja bem. Patrick odiava essa expressão, né, Patrick? Porque ele falava, eu não vejo nada, como é que eu veja bem? E aí eu falava, é mesmo, não fala para ele veja bem, não. Muda a história com ele, por aí vai. E aí começava a confusão. Mas voltando para cá. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é uma doutrina. Não tem a ver com doutrina. Batizar em nome do Pai. Primeiro a palavra batizar. Alguém se lembra onde é que foi a primeira vez na Bíblia que apareceu a palavra batizar? Batismo, melhor dizendo. Alguém se lembra? Já preguei isso aqui, gente. Gênesis 4. Qual é a história que conta em Gênesis 4? Hein? A história de Caim e Abel. Como é que é a história de Caim e Abel? Abel levou chocolate, Caim levou alface. Certo? Deus gostou de chocolate, não gostou de alface. Que estava sem azeite, estava sem... Não importa o que era. Um levou primícia e o outro... Não importa. O autor de Hebreus vai dizer, pela fé ofereceu a Abel mais excelente sacrifício que Caim. Não importa o que levou. Mas Abel ficou emburrado. Você já sabe a história.
Deus foi lá, falou com ele, ele continuou emburrado. A ira veio para o coração dele, ele foi e matou o irmão dele. Foi brincar de pique-esconde, creu no irmão, matou o irmão. Quando ele mata o irmão, Deus chega nele e fala, ô Caim, cadê seu irmão? E ele é mal educado, fala, eu sou o pai do meu irmão agora? Ainda bem que eu não sou Deus, senão ali já ia. Aí tem uma conversa assim, e Deus fala, Caim, você é isso, você é aquilo outro, tudo aquilo que o nosso pai fala quando a gente faz uma coisa errada e tal. E aí o Caim faz exatamente como a gente faz quando o nosso pai fala um tanto, ou pai ou mãe, ou seja lá quem for, fala um tanto de coisa pra gente que a gente fez de errado. A gente fala, vou morrer agora. Cortei a internet, meu Deus. E Caim fala literalmente, eis que agora quem me encontrar me matará. E aí o Senhor diz, não. Qualquer um que encontrar com você e pôr a mão em você, eu vingarei 7 vezes. E aí a Bíblia diz, então o Senhor pôs um sinal em Caim, para que qualquer um que encontrasse com ele não o matasse. Batizar em nome do Pai. A palavra batismo significa marca. Marca é algo que remete à impressão. No Antigo Testamento, a ideia, aliás, existe hoje nas fazendas e tal, um negócio quente que marca os animais, com as iniciais ou com o logotipo da fazenda. Já viram isso? Não, tem um nome esse troço aí que eu não lembro. É mais ou menos essa a ideia da palavra. É trazer uma marca no próprio corpo. A construção dessa palavra vai levar a gente lá para Gênesis 1, 26 a 28, que é a criação. Mais objetivamente falando, a palavra imagem. De modo que quando se vê, automaticamente se diz, essa pessoa pertence àquela pessoa. Essa pessoa é aquela pessoa. Faz uma ligação. Por isso nós batizamos em nome do Pai. Porque em nome do Pai significa a restauração da nossa identidade. Quem eu sou em Deus. Mas a gente batiza em nome do Filho. E o Filho vem para trazer a ideia de que nós trazemos não só a marca da identidade de Deus, mas trazemos a marca do sacrifício. A figura do Filho na Trindade é a figura sacrificial. Na linguagem de Isaías, o Cordeiro, o servo sofredor. Então, você vai ficar triste agora, porque você vai pensar, eu batizei o meu filho há 2 domingos atrás, e quando eu falei, eu te batizo, José, meu filho, eu te batizo em nome do Pai, de Deus Pai Criador, Filho Redentor. Sabe o que eu estava dizendo para ele quando eu batizei em nome do Filho? Estou falando, você está fadado a viver uma vida de sacrifícios. Você precisa aprender a dizer não para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você traz a marca da cruz sobre você. Você vai viver para que através da sua vida pessoas venham a conhecer Jesus, ainda que isso implique em você perder a sua vida por essas pessoas. É isso que significa batizar em nome do Filho. Porque quando a gente se identifica com Deus, automaticamente a gente se identifica com o Filho. Filipe, diz para Jesus, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Qual foi a resposta de Jesus? Filipe, há quanto tempo eu estou convosco? Filipe era crente. Ele queria ver o Pai. Ele não conseguia ver o Pai através do Filho. Não tem como conhecer o Pai senão o Filho. Foi Jesus que falou isso, não foi? Quem me vê, mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, vai construindo o que significa ser discípulo de Jesus e qual é a verdadeira missão da igreja. Discipular pessoas, batizando-as dessa forma, marcando essas pessoas, imprimindo na vida delas a identidade com Deus, a vida de sacrifício e o Espírito Santo. O
Paracletos, que a gente conhece normalmente traduzido como consolador, mas a mesma palavra consolador é a palavra exortação. Doutrina, a nossa doutrina calvinista, no quinto ponto do calvinismo, vai dizer que Deus opera em nós uma perseverança. A perseverança dos santos, o P da tulipe. E o que isso significa? Que o Espírito Santo, então, marca a nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer que há um só Deus, um só batismo. Então, nós, ao percebermos como Deus, e entender, no instante que a gente se percebe como Deus, e que a gente entende que significa, que perceber como Deus significa que eu preciso morrer, e então o Espírito Santo diz, estamos juntos. Eu vou levar você até a cruz. Eu vou conduzir você. Mas eu também vou ressuscitar você. Eu vou restaurar você. Eu estarei com você todos os dias. Como é que ele termina aqui? No final, sem querer adiantar a matéria, mas a última fala dele, eis que estou convosco todos os dias. Então significa, qual que é a verdadeira missão da igreja? Fazer discípulos de todas as nações, qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer lugar, de qualquer jeito, de qualquer doutrina, de qualquer igreja. Qualquer é qualquer. Que pastor, o que você quer dizer qualquer? Eu quero dizer qualquer. Qualquer. Branco, preto, rosa, amarelo, com bolinha, com listra. Entendeu? Machista, feminista, direitista político, esquerdista político. Não é matéria. Não é matéria do evangelho, isso é matéria da sociologia, da política, da economia. Matéria do evangelho é discípulo de todas as etnias. Isso é matéria do evangelho. E tem crente horrorizado aí, porque descobri que o pastor da minha igreja é amigo do Bolsonaro. Descobri que o pastor da minha igreja é filiado ao PT. Aí, não posso ir naquela igreja. Tem fogo estranho no altar. Ideologia. Ideologia. Oh, pelo amor de Deus. Reduzir o evangelho à ideologia. Reduzir o evangelho à opinião política. Se você é dessa, com todo isso, se você é dessa turma aí, ô meu irmão, minha irmã, olha, Jesus tem misericórdia da sua vida. Você não entendeu nada do evangelho. Pior ainda se você está desejando a morte dos petistas ou a morte do outro lá, aqui no Brasil. Sabia que Jesus ama o Lula? E o Bolsonaro também? Sabia que Jesus ama você? Só para você não ficar tão chocado assim. Gente de toda a tribo, língua e nação. Como? Batizando, marcando essas vidas. Batizando como? Restaurando a identidade. Entendendo que não tem vida cristã sem sacrifício. Não existe. Não existe. Você foi chamado para morrer, você não foi chamado para viver. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Não é isso que Jesus ensinou? Isso é evangelho. E um ministério de consolação, de comunhão, de exortação. Aí vem, por fim, depois dessa parte, eu queria muito que você prestasse atenção nisso, eu já estou quase acabando. A última parte da história é ensinando-os a guardar. Como é que a gente faz a nossa missão? O sujeito chega e fala assim, pastor, vamos imaginar uma cena do nosso cotidiano. Posso pedir licença para você? Nosso cotidiano. Termino o culto, vem uma pessoa me procurar.
E eu não estou falando de ninguém que está aqui, é hipotético. Se você se identificar, é igual a novela da Globo, é mera coincidência. Verdade. Não estou pensando em ninguém nessa hora, só em Jesus. Terminou o culto de domingo. Eis que vem uma pessoa me procurar. Eu olho, eu não sei identificar se é homem ou se é mulher. Se eu olhar de perspectiva, é mulher. Tem seio, tem bundinho. Se eu olho de frente, é homem. O cabelo é curto. Veste umas roupas meio... Não sei. Aí a pessoa fala. Aí complicou. Porque eu não sei a voz. Se a voz meio de muitas águas. E a pessoa fala assim, eu quero ser membro da igreja, pastor. Eu quero vir para cá. Aí eu, como bom presbiteriano, vou falar assim, seja bem-vindo. Aqui dentro eu estou pensando assim, Jesus, como é que eu vou lidar com isso? Quando chegar um presbítero da minha igreja, aí está gravado, esse negócio está transmitindo ao vivo. Quando chegar um presbítero da igreja e falar assim, pastor, o senhor está acompanhando aí eu falo o nome. A Maria. Claro, a Maria. Mal sabia que Maria é como ele gosta de ser chamado. Eu falei, estou acompanhando. Ele está frequentando a classe de catecúmenos? Não. Você está discipulando ele? Ela? Você está discipulando isso? Estou. Mas vai fazer profissão de fé? Junto com a turma? Vai. Mas vai ser examinado pelo conselho antes, né? Vai. Vai. A gente quer ensinar primeiro para batizar depois. Gente. A gente primeiro quer mostrar para ele as músicas que a gente toca sem ensinar ele a tocar antes. A pessoa chega aqui no louvor e fala, eu quero entrar para o louvor. O que você sabe? Aí você nem pergunta o que ele quer tocar, que a gente pega um catatal de cifra e dá na mão dele. Eu não sei nada de música. Eu não sei nada de música. Nada de teoria musical. Nada. Eu leio hebraico, mas não leio que é a partitura. Eu lembro, um dia, cheguei na igreja presbiteriana de Passa Quatro, minha cidade, cabelão comprido até aqui, camisa do Metallica. Não, nesse dia era do Pink Floyd. E aí o irmão olhou de mim em cima e embaixo. Olá. Para todo mundo chegava antes e falava Pai do Senhor. Para mim não falou, não entendi por quê. Entrei. O que você está fazendo aqui? O pastor falou que eu podia vir aí, fazer um som aí. É nóis. A minha guitarrinha, minha Fenderzinha penduradinha, meu amplificadorzinho. Ele, tá. Você vai só ensaiar, né? Eu não sei. O pastor me chamou para tocar. Se eu vou ensaiar, se eu vou tocar. Eu já comecei a achar ruim ele. Aí ele pegou um negócio de hino desse tamanho e falou, aqui, esse aqui é os que nós vamos tocar amanhã. Eu falei, obrigado, vou embora. Aí teve um que chegou e falou assim, eu falei assim, não, irmão, eu não sei ler isso aí não. Ele falou, nossa, mas como é que você quer tocar? Eu falei, toca aí que eu te acompanho. Aí ele, tá bom. Aí ele começou a tocar, comecei a ver o que ele estava fazendo, e ting-ning-ning na minha guitarrinha. Se a gente, traduzindo isso para nós discipular, a gente começasse, a primeira coisa que a gente falasse para as pessoas é, toca aí que eu te acompanho. Em vez de jogar uma partitura na frente dele, talvez a gente pudesse descobrir muito mais música aqui na igreja do que a gente imagina. Traduz isso para a teologia agora. A pessoa chega, qual que é a sua orientação teológica? Sou arminiano, vai aprender calvinismo. Aí ele entra em calvinismo e entra em crise. Aí ele fala assim, não, vou lá para o armazém do Cris, que lá não tem nada de nada. A terra era sem forma e vazia lá no armazém, ainda está nessa parte da Bíblia. Amo o Cris, é nóis, Cris. Né? E por aí vai. Mas Jesus falou, primeiro você faz discípulo. Depois você batiza. Por último você ensina.
Agora, o que ele fala para a gente ensinar? Ensinando a guardar. Agora vai ser a parte pior, gente. Todas as coisas que... Faltou um erro aqui, mas você que é bom leitor sabe, vos tem ordenado significa que ele ordenou. Certo? Gente, um teólogo vai falar agora. Pasme você, eu sou teólogo. Aliás, ultimamente eu me identifico assim, porque quando eu chego e falo que eu sou pastor, não tem crédito. Se eu falo que eu sou teólogo, o pessoal fala, nossa, teólogo? Tá bom. Aí um teólogo vai falar para você que 90% da teologia cristã é paulina. Sabe o que isso significa? Alguém aí acompanha-me na minha heresia? Significa que de Cristo tem pouco, mas de Paulo tem muito. Ah, mas a Bíblia não é inspirada? É, claro que é. Claro que é inspirada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente aprende a metodologia. A gente prefere a metodologia do que a fonte. Explico? Paulo falava de Cristo. A partir da sua escola rabínica. Qual é o ensino de Paulo? Pegar o que ele traz com bagagem histórica, conheceu Jesus, ele compara e ele ensina. Está entendendo? É um método. Paulo faz uso do que Cristo falou para mostrar para a gente. Paulo não é a fonte. Cristo é a fonte. E aí, a gente vai, por exemplo, pegar uma fala de Paulo, como aconteceu comigo essa semana, quando a conversa lá no Facebook começou aí assim, não, mas o papel da igreja não é julgar ninguém. Ah, mas pastor, agora está tendo não sei o que lá, um curso de não sei o que aonde, de como falar com o Espírito Santo, de como não sei o que. Que absurdo! Eu falei, quase que eu falei, onde é que tem esse curso que eu quero aprender também? Se eu falo isso, aí me execrar ali, né? E aí a gente fica assim, a nossa preocupação é, por exemplo, a gente pega um versículo de Paulo, como por exemplo, estou tentando pescar um aqui, quando ele fala assim, que a gente tem que julgar os falsos profetas. Lá em Coríntios ele fala isso. O que Jesus falou? Ame. Ponto. Aí eu vou chegar no irmão lá, você está ensinando coisa errada. Você é Beuzebu. Você é do maligno. O espírito que atua em você é da perdição. Eu acho que o cara levou tão a sério esse negócio que o Espírito Santo mora nele, que ele resolveu encarnar o Espírito Santo. Enquanto Cristo falou assim, ame. Com todas as formas de amar. Aliás, essa foi a preocupação dele, adiantando o meu sermão de domingo à noite, que eu já preguei aqui, vou pregar numa outra ótica, mas Pedro fez tudo que não prestava na caminhada com Jesus. Tudo bem, ele andou sobre as águas, ele fez umas coisas bacanas. Mas ele falou muita borracha. Negou Jesus. Gente, ainda bem que eu não sou Jesus. Se eu encontrasse com Pedro, cara. Pedro, vamos dar uma volta pela praia. João 21. Imagina o
cagaço de Pedro. Desculpa a palavra. Vai me matar. Sabia. Quando Deus falar para você, vamos dar uma volta pela praia, fica cabreiro. Vamos andar pela praia. Eu acho que Pedro deve ter pensado 1 milhão de vezes como é que ele ia começar a frase. Tipo assim, então, Jesus, na verdade, eu não gosto de galo. Galo cantou, eu fiquei incomodado com o galo. Não, Jesus, veja bem, eu estava com medo. Eu acho que ele deve ter pensado 1 milhão de vezes. Antes dele falar, Jesus falou assim, ó Pedro, você me ama? Eu imagino que o Pedro falou assim, deve ter feito assim. Claro que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí deve ter pensado assim, Jesus é fantástico, ele começa agradando, né? Daqui a pouco vem a chulapa. Aí daqui a pouco, Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Claro que eu te amo, Jesus. Apacenta minhas ovelhas, claro. Daqui a pouco, Jesus virou para o Pedro e falou a seguinte expressão. Mas você me ama mesmo, cara? Você já notou o que acontece da terceira vez? O que acontece da terceira vez? Hein? Isso, Léo. Obrigado, você está atento. E com a voz bem postada. Ele se entristeceu. O cara ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes para ele se ele ama. Onde é que está o problema de Pedro? Em alguém perguntar se ele o ama? É porque nós não estamos dispostos a amar, gente. É simples. Se Jesus tivesse pedido para Pedro uma explicação, ele tinha dado assim 2 horas de sermão em Jesus. Mas porque Jesus perguntou 3 vezes que ama, incomodou. E esse é o nosso problema, amar. Porque nós precisamos montar todo um dossiê da pessoa para então decidir se ela merece ser amada ou não. Isso não é evangelho, cara. Isso não é evangelho. Desculpa. Isso não é evangelho nunca. Mas foi o que Jesus mandou a gente ensinar as pessoas a guardar. Jesus não mandou a gente ensinar as pessoas a guardar os melhores livros que ele leu na vida, as melhores experiências que ele teve com o Espírito Santo. Gente, isso tudo é muito importante. É muito importante. Eu juro por Deus que eu sou calvinista. Fica tranquilo. Mas tem um flerte danado com o reteté que você não tem ideia. Quando vem um charamanai do meu lado, eu falo, Jesus, se isso for mesmo assim... Nossa, Deus do céu, eu fico vendo o dia que eu for, que esse negócio me pegar de jeito. Vai ser um forfé danado. Por quê? Porque, cara, não é possível que os meus amigos vivem isso e eles são felizes. Eles falam, dá visão. Você precisa... eu fico louco. A sensação que eu tenho é igual quando alguém chega em mim e fala assim, dá visão, descobri uma hamburgueria nova na cidade. Eu fico louco. Enquanto eu não ir lá comer aquele hambúrguer, eu fico louco. Às vezes eu chego lá e como falar, não é tão bom não. Mas tem uns que eu descubro, que eu falo, isso aqui. Sabe, é a mesma sensação, é verdade. Eu falo assim, eu quero esse negócio aí, ué. Eu quero esse negócio, porque se é bom desse jeito... Ah, pastor, mas a gente não deve procurar o que é bom, a gente deve procurar o que é correto. Você está dizendo então que os meus amigos, pastores aí, estão errados? E eu estou certo? É isso que você está dizendo? É verdade que é isso mesmo? Por que será que tem tanta gente se convertendo nessas igrejas e aqui não tem ninguém se convertendo? Sabe quanto que a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós estamos... Amanhã começa o Supremo Conselho da nossa igreja. Uma das coisas que a autarquia da nossa igreja vai examinar, cujo secretário executivo é o nosso pastor titular, é o crescimento da igreja. Sabe qual foi a última estatística de crescimento da igreja? Em 4 anos. Igreja Presbiteriana do Brasil. Sabe quanto que a nossa igreja cresceu? O expressivo número de 3%.
Sabe o que significa? Que crente ainda sabe fazer filho. Graças a Deus. Porque se não fosse filho de crente para manter a igreja viva, a igreja tinha acabado. Viva não, aberta. Enquanto algumas denominações que nós julgamos ser hereges, todo dia tem gente convertendo. Todo dia. E nós estamos aqui. Desculpa, gente. Mas eu estou falando de verdades. Nós precisamos repensar esse negócio. Não estou sugerindo que você precise mudar a sua teologia, fique tranquilo. Eu estou sugerindo que você se torne mais discípulo de Jesus do que crente. E que você pare de julgar as pessoas pela forma como elas estão acostumadas a interpretar ou a ler a Bíblia. Se elas não estão negando a Trindade, se elas não estão negando a dupla natureza de Jesus, se elas não estão negando a natureza das Escrituras e nem a natureza da igreja, elas são tão evangélicas quanto você. O que muda é que um gosta de chocolate branco, o outro gosta de chocolate meio amargo. Os dois são chocolate. Então pare com isso. Em nome de Jesus. Porque a nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão é acolher as pessoas. É amar as pessoas, especialmente os perdidos. Prioritariamente o perdido. A nossa missão é batizar as pessoas, marcar as pessoas. Eu não estou falando da liturgia do batismo. Eu estou falando da comunhão, do modo de viver, da companhia. Eu estou falando de ser socorro para o necessitado. Eu estou falando de ser abraço para quem está carente. Eu estou falando de ser ouvido para quem precisa falar. Eu estou falando de entrar na frente e morrer primeiro. Entre você e um pecador, que morra você primeiro, porque foi isso que Jesus fez. Entre você e a gente e Deus, Jesus morreu antes da gente. Ao invés de mandar mais um pecador para o inferno, você aprenda a amá-lo, se for necessário, dê sua vida por ele, porque foi isso que Jesus fez por você. E nessa hora, meu irmão, minha irmã, não tem doutrina que se sustente. Na cruz não teve doutrina. Jesus, lá em Lucas 23, não virou para o ladrão na cruz e falou assim: qual igreja você frequenta? Aquele um lá que falou para ele: lembra-te de mim antes de entrar no paraíso. Qual igreja você frequenta, meu filho? Quem foi seu pastor? Não teve esse negócio lá. O que teve foi um sujeito metido a besta, desgraçado, com todos os significados da palavra, desgraçado, maltrapilho, sem vergonha, bandido, devia ser estuprador, ladrão, assassino, qualquer coisa pior. E entrou de braço dado com Jesus. E não foi qualquer... No dia que ele entrou junto, se teve alguém que entrou juntinho de Jesus, foi esse cara. Jesus chegou na casa de papai e falou para papai: meu filho, quem é esse aí, seu amigo novo? Me apresenta. Papai, esse aqui é um rapaz que eu salvei na cruz. Na cruz? Você salvou ele na cruz? Está louco? Não, o senhor mandou fazer isso. Estou aqui. Era o pior deles. Mas é meu amigo. Faço questão de estar entrando junto comigo aqui, papai. Tá bom, meu filho? Se veio com você, é meu filho também. Olá, filho. É isso. A gente precisa voltar a ler a Bíblia como as crianças leem a Bíblia. Que elas ainda não estão contaminadas com esse tanto de coisa que a gente já está. Sabe? Quando a gente aprender esses princípios, novamente, nós vamos entender o que significa quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está nesse exato momento, gente, está tarde, hein? Ele está na Quetes, ele está lá na Vila Pinto, na Vila Zumbi, ele está na Avenida de Batel, ele está lá no Ecoville, ele está lá.
Ele está lá. Estar lá é diferente de estar com. A onipresença de Jesus nos ensina que Ele está em todos os lugares. Mas aqui Jesus disse: eis que eu estou convosco. A questão não é onde Jesus está. A questão é com quem que Ele está. Jesus está em todos os lugares. Mas se Ele está com você, é outra história. E Jesus quer estar conosco. A palavra aqui, preposição aqui, implica em estar dentro. É o mesmo prefixo, é a mesma palavra usada para o prefixo igreja, ek. É substância. É uma substância contida. Essa é a ideia. Quando a gente entender tudo isso aqui, aí Jesus Cristo estará conosco todos os dias. Eu desconfio que tem muito domingo que Jesus não vem na igreja. Que Ele prefere estar sentado lá fora. E não é só nessa igreja, não. Eu acho que tem muito domingo que Jesus tem que fazer culto doméstico, Ele, Papai e o Espírito Santo. Porque se depender dos crentes, não rola culto. A minha oração, queridos, de verdade, com toda essa exortação que veio fundo no meu coração, é para que a gente reorganize as nossas prioridades, que a gente reaprenda o caminho do Evangelho. Ou, se você preferir, que a gente volte ao Evangelho, como está na moda dizer por aí. Tem até site com o nome. Volta para o Evangelho. A reforma protestante foi a volta para o Evangelho. Quando a igreja começou a reinar, Deus levantou homens e mulheres e falou: não. A igreja é resultado. A igreja não é senhora. Deus é o Senhor da igreja. Não é a igreja que é senhora de Deus. Talvez a gente precise urgentemente de uma nova reforma. Urgentemente. Aliás, essa foi a última conclusão da reforma protestante. Igreja reformada, sempre reformando. Mas para que a igreja seja reformada, para que Calvino, Lutero, começar por Lutero, Calvino, Melancton, Zwinglio, por aí vai, centenas de reformadores, para que a igreja pudesse ser reformada, primeiro eles tiveram que ser reformados. E sabe como é que Calvino escreveu, o calvinismo não foi nem Calvino, mas sabe como é que Calvino escreveu as obras dele? Lê na Bíblia. Ele não leu nenhum livro além da Bíblia, por muito tempo. A mesma coisa aconteceu com os teólogos. E pasmem você, eles não tinham contato com a Bíblia. Então eles eram vítimas da igreja. Então quando a gente é vítima da igreja é porque a gente não está em contato com a Bíblia. Porque quando a gente entra em contato com a Bíblia, a gente não é vítima da igreja. E nem da doutrina, e nem da teologia. Por isso nasceu o primeiro sola, do qual vem todos os outros. Sola Escritura. Está na Bíblia? Tá. Então tá bom. Então vamos conversar. Não está na Bíblia? Falso profeta. Agora, quando eu leio um texto na Bíblia, Deus fala comigo e eu aprendo alguma coisa. Quando você lê o mesmo texto, Deus vai falar com você e você talvez aprenda outra coisa. Isso não significa que a gente não é irmão, que a gente não está lendo a mesma Bíblia. Significa que Deus me falou uma coisa e falou outra coisa para você. Só isso. E é daí que vem as grandes correntes que separam a gente. Não deixe isso acontecer, não, em nome de Jesus. Que Deus nos ajude. Amém.